Leina Rodrigues é sócia de uma mecânica e criadora do Dama do Volante. Bem, ela, ao viver diariamente na função dela dentro de um ambiente ainda muito masculino, acabou percebendo uma necessidade muito óbvia e muito clara também. Muitas mulheres chegavam cheias de dúvidas, inseguranças, buscando respostas, e essas respostas muitas vezes, se não todas, vinham de uma figura masculina, de um universo diferente. E, em muitos casos, essa falta de conhecimento por parte das mulheres relacionadas à mecânica do seu veículo gerava prejuízos que poderiam ter sido evitados. Bem, hoje Lena ensina mulheres a entenderem o básico de mecânica, ajuda elas a reduzir o medo, ganhar confiança e tomar decisões mais seguras com mais autonomia. Ela também está preparando um treinamento, um curso que se chama Você no Controle, criado para ajudar mulheres, talvez como você que está nos assistindo aqui, a se posicionarem melhor diante do próprio carro, da oficina e das decisões que envolvem manutenção. Bem, é um grande prazer te receber aqui, Lena. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e mostrar um pouco do que é o Dama do Volante, né, do que a gente quer passar para você aí que está nos assistindo. Olha, se você está aqui com a gente, eu sei que você está com a vontade de curtir, não precisa se controlar. Pode curtir logo esse vídeo, já pode pensar numa pessoa, numa mulher, para você compartilhar esse bate-papo aqui que vai ser muito esclarecedor e se inscreve aqui no canal. Bem, vamos lá. Se você é uma mulher e quer entender melhor sobre os riscos que você pode estar sofrendo, inclusive os problemas que você tem relacionados à mecânica, se você está cansada de ficar sem saber o que fazer ou que caminho tomar, com certeza esse podcast, esse bate-papo aqui vai ser para você. E se você é homem, fica aqui também, assiste e já se prepara para compartilhar com a sua namorada, esposa, enfim, com quem você quiser compartilhar, porque o papo aqui vai ter muito valor. Bem, para a gente começar, Lena, assim, antes da gente falar de oficina, de carro, eu quero começar por você. Quem é a Leina Rodrigues por trás do Dama do Volante? A Leina Rodrigues, por trás do Dama do Volante, é uma mulher, 34 anos, casada, mãe, empresária no ramo automotivo. Antes eu vim do segmento da moda, entrei no ramo automotivo e desde então eu venho me descobrindo todos os dias e quebrando o paradigma todos os dias. Estar num ambiente masculino, né, vamos dizer assim, estar nesse ambiente faz a gente quebrar muitas crenças e, assim, essa é a Leina. Leina é empresária dentro de um setor automotivo completamente visto como algo masculino. Leina, só de você falar assim, eu já fico imaginando toda a determinação que você teve que ter e tem que ter. Primeiro de sair de um ramo da moda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi isso, sair da moda para a oficina, e também a determinação para continuar, porque acredito, talvez eu estou equivocado, você vai me dizer, mas você já recebeu muitos olhares meio assim desconfiados, né? Tipo, o que que ela tá fazendo aqui, né? Quem é você? Porque no mínimo, eu não vou nem falar de preconceito ainda, mas no mínimo é diferente você chegar numa mecânica e tá lá uma mulher, né? Assim, eu vou falar pelo menos pela minha experiência. Então, no mínimo, as pessoas devem se sentir curiosas, né? Sim, com certeza, Gabriel. Quando a gente está acostumado a ver uma mulher de salto, maquiada, vendendo moda, maquiagem, beleza, não é algo assustador. Agora, quando vê uma mulher na mecânica, às vezes de salto, às vezes de graxa, de bota ali, já é algo completamente diferente e, assim, nesses quase 10 anos de mecânica, a gente sofre e passa por muita coisa. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que desacreditam, e principalmente por ser uma quebra de paradigma. A mecânica é algo que muito antes elas foram passadas principalmente para nós mulheres de que mecânica não era coisa de mulher. Isso não é para mulher. Nós mulheres a gente foi ensinada, né, a outras coisas menos mecânica. E assim, quando tem uma mulher no meio automotivo quebrando esses paradigmas, assusta às vezes um pouco, mas tem pessoas que apoiam e tem pessoas ali que levam tempo mais para acostumar, adaptar. É verdade.
Nossa, tem tanta coisa que eu quero saber, mas primeiro, como é que foi essa história? Você falou 10 anos, não foi ontem, né? Então você tem muito aprofundamento sobre o que a gente vai conversar aqui, muita experiência. Como é que foi entrar nesse ramo de mecânica? Qual é a história que tem por trás dessa mudança na sua vida? Quando a gente decidiu entrar em mecânica, né, foi através do meu esposo, eu sou sócia dele. E aí para mim tudo algo muito novo, muito diferente. Eu lembro do meu primeiro orçamento, ele já vinha de um conhecimento de antes no ramo da mecânica. E eu sou aquele tipo de pessoa, Gabriel, que assim, se é para fazer, vamos fazer. Eu mergulhei de cabeça, fiz curso, treinamento e apaixonei pela área. Gente, a mecânica, ela é apaixonante. E no decorrer desses quase 10 anos, eu fui entendendo, que até as próprias mulheres, até as mulheres em si, elas não se sentiam tranquila num ambiente, né, que todo mundo fala que é um ambiente masculino. Então, assim, eu via que poucas mulheres iam na mecânica, e isso ainda é real, poucas mulheres entram na mecânica. Geralmente elas delegam essa parte para o esposo fazer, outra pessoa, uma figura masculina fazer. E aí eu fui vendo que aquilo ali a gente precisava sim se impor, de estar, de fazer parte, porque lugar de mulher é onde ela quiser estar. Inclusive na mecânica, hoje a mecânica já não é mais um lugar masculinizado. Antigamente a gente ia nas mecânicas antigas, tinha foto de mulheres na parede, né? Algo bem masculino. Hoje não, hoje a gente tem centros automotivos, tem mecânica já para mulheres aí em outros estados, né? Eu conheço uma em São Paulo, então assim, isso já está abrindo o leque aí para nós mulheres também pertencermos a esse lugar, pertencermos ao mecânico, à mecânica em si. Ah, com certeza. Eu acho que todas as pessoas têm que ocupar os seus espaços em acordo com as suas preferências, necessidades, sem essa distinção, né, de homem, mulher, enfim. Eu acredito que se a pessoa tem uma vontade, um propósito, quer compartilhar o que carrega consigo, quer ajudar outras pessoas, isso não tem que ser limitado por nada. E aí eu queria entender, o Dama do Volante nasceu como? Foi dessa observação que outras mulheres precisavam de uma ajuda, de um direcionamento? Como é que apareceu o Dama do Volante na sua vida, já que você já tem a oficina, você já estava lá desempenhando sua função, já estava vivendo bem a sua vida? Como é que funcionou isso? Como aconteceu? O Dama do Volante, vamos dizer assim, que ele nasceu da dor. Nasceu da dor de mulheres que, assim, por não entender de mecânica, às vezes uma coisinha simples se tornou um prejuízo altíssimo. De mulheres relatar que sente medo de entrar na mecânica e ser enganada, de ser passada para trás. Essas é as palavras de mulheres que relataram para mim. Nesse decorrer de quase 10 anos, eu vivenciei mulheres que, às vezes, o esposo trabalhava viajando e não podia levar o carro, e a pessoa não ter um carro na garagem, ter carteira, dirigir e não poder andar no carro porque não sabe ir na mecânica levar o carro para fazer uma revisão. Não entende do carro, não sabe como olhar um nível de óleo, um líquido de arrefecimento, de conseguir assimilar um barulho. A gente teve caso de uma mulher que ela estourou o pneu, isso caso real de uma cliente. Ela estourou o pneu na rua e ela chegou tão apavorada na mecânica, chorando, porque ela achava que aquilo era algo gravíssimo, algo que já iria ali, vamos dizer, fundir o motor do carro. E caso de mulheres que não soube identificar ali o ponteirinho ali do aquecimento no painel, de não entender sobre luz, nada disso, e chegar a fundir o motor por coisas assim que básica, simples, e se tivesse o conhecimento poderia ter evitado. Então assim, o Dama do Volante, ele não é uma dama ali no volante, ele é um movimento para nós mulheres, todas as mulheres que dirigem, as que não dirigem, porque a gente já dá conta de tanta coisa, a gente faz tanta coisa, administra casa, família, filho, dirige, mas na hora que acende uma luzinha lá no painel do seu carro, quando você está levando o seu filho para a escola, e quando o seu carro, né, dá uma pane na rua, será se você consegue identificar ali se aquilo é algo perigoso, o que fazer? Quando chegar lá no mecânico, você consegue relatar
o problema para o mecânico do seu carro, o que que ocorreu ali com o seu carro, e quando o mecânico te passa um orçamento, você consegue entender o orçamento, você sabe quando o mecânico falar: "É uma junta homocinética, é uma peça da suspensão, é uma bieleta, o seu carro precisa de alinhamento, o seu carro está com óleo baixo, passou da data da revisão do seu carro", será se você sabe identificar isso? E assim, muitas mulheres hoje, não sabem, e hoje, assim, mais ou menos 30%, do nosso público já são mulheres por causa desse movimento que a gente explica, mostra, né, dá dica de mecânica e assim, mas tem muitas mulheres que ainda dependem, às vezes, do marido levar o carro na mecânica e a gente tem que mudar isso. Lena, por que você acha, uma pergunta bem direta, que tantas mulheres têm medo de mecânica? Tantas mulheres têm medo de mecânica que, assim como eu, e eu tenho certeza que outras mulheres que estão nos assistindo também, isso nunca foi ensinado para nós, isso nunca foi passado para nós. Eu cresci com esse paradigma de que com essa crença de que mecânica não é lugar para mulheres. E isso hoje em dia está mudando, a gente está aqui para mudar isso. Então isso não foi ensinado para nós mulheres. Você vai na autoescola, você não aprende sobre isso também. Lá você aprende a dirigir, né, peças do motores, são muita poucas coisas que a gente não aprende sobre isso. E a gente ainda tem muito preconceito, Gabriel, querendo ou não, de que mulher é ruim no volante, né, dirigir pra quê? Nossa, então assim, aí às vezes a gente fica naquela coisa assim de que isso não é pra mim, mas tem muitas mulheres já conquistando independência, dirigindo e a gente precisa das mulheres que entendam mecânica e entenderem de mecânica. Não, com certeza. Eu acho que é quando a gente não é ensinado, é muito mais difícil a gente buscar a informação. E quando a gente tem um ambiente onde essa informação está inserida e ele é hostil, de uma forma ou de outra, fica mais difícil ainda. Só que quando tem um problema no motor, tem qualquer tipo de problema no carro, isso se torna urgente, né? Você precisa resolver. E ficar dependendo de uma pessoa que detém esse conhecimento é um pouco complicado, pelo menos o básico, né? É como se você tivesse uma empresa e essa empresa faz um determinado serviço e você não tem a mínima ideia como fazer aquele serviço. Você vai ficar na mão de alguém, não tem jeito, né? O carro é isso, tem sei lá quantas peças, tem um carro, provavelmente centenas de peças, e você não sabe o básico, com certeza te coloca numa posição é, complicada. Então, na sua opinião, quando uma mulher aprende sobre mecânica, ela está ocupando um espaço que já deveria ter sido ocupado por ela, é isso? Isso mesmo, quando uma mulher, ela entende, gente, a gente não está falando aqui de uma mulher ir lá desmontar um motor, dela ir lá na mecânica e fazer o trabalho do mecânico não, a gente está falando aqui de mulheres entenderem o básico de mecânica, de você conhecer o seu carro, assim como, por exemplo, você conhece o seu celular, você sabe quando a bateria está descarregada, quando está travando, então assim, você precisa conhecer o seu carro também dessa forma, para quê? Conhecimento é poder, conhecimento ele te gera poder. A partir do momento que você, mulher, entende o seu carro, você já dirige, entende o seu carro, você tem autonomia para você chegar numa mecânica, se sentir segura de conversar com o mecânico, explicar o defeito do seu carro e entender o que que o mecânico vai fazer no seu carro também ali, perguntar, conversar. Por quê? Porque você entende básico de mecânica, você entende de mecânica, não é para você ir lá desmontar nada disso, mas é para você entender sobre o seu carro. Excelente, excelente. Bem, agora eu quero assim, você que é a nossa audiência que ainda não curtiu, curte agora porque eu vou botar um medinho em você, tá bom? Então já curte antes disso, já se prepara para poder compartilhar com aquela mulher que precisa ouvir esse bate-papo aqui. Bem, Lena, barulhos estranhos, luz no painel como você falou, pneu, óleo, revisão, por que essas coisas não podem ser ignoradas? E me conta casos de prejuízo financeiro. Me fala do valor do prejuízo financeiro por coisas bobas que mulheres tiveram que arcar porque não tinha esse básico conhecimento. O carro,
Gabriel, ele dá sinais. É o que eu sempre falo. Quando eu falo que a gente conhece o nosso celular, o que que acontece? Quando a bateria está descarregando, ele acende uma luzinha lá. E o seu celular está travando ali, você mexendo, você sabe. O carro, gente, ele é a mesma coisa. Ele te dá sinais. Barulho não é normais, luzes no painel é sempre um sinal de alerta. A gente tem a cor das luzinhas lá, luz amarela é uma coisa, luz vermelha é outra. Barulho na suspensão não é normal. Quando vocês escutarem um barulho, por favor, não aumentem o som, o volume do som lá e sigam viagem sem antes, pelo menos, fazer um check-up. A gente tem o nosso checklistzinho que a gente sempre aconselha e dá para nossos clientes. Sempre antes de sair de manhã, confira os itens principais do seu carro, que é o quê? Nível de óleo, líquido de arrefecimento, isso é o mínimo que você deve conferir para ver se está no nível, para ver se está correto. A gente já teve casos gravíssimos falando de valores, casos gravíssimos de uma mangueira do sistema de arrefecimento, uma mangueira que custa aí, média no mercado de R$ 30, R$ 35, dependendo da mangueira, que faz parte do sistema de arrefecimento. Essa mangueira, ela rachou no carro da cliente. A cliente não entendia, não conferiu o líquido de arrefecimento e ela fez a viagem dela, seguiu viagem. Viajando de férias, meio do caminho, o carro superaquece, para guincho. Então, assim, daí já é um transtorno enorme, mas uma mangueira que custava R$ 35 ali, deu um prejuízo para ela de quase R$ 15.000. Por quê? Fundiu o motor. O veículo, ele derramou todo o líquido de arrefecimento por essa mangueira, superaqueceu, carro com bloco de alumínio, superaqueceu, empenou o bloco, o carro travou, e aí é só retífica nesse caso, porque trava o motor. Queima junta de cabeçote, é o famoso queimar junta de cabeçote. Então são itens simples, como um simples vazamento de óleo que às vezes você ignora aí na sua garagem, aquele pinguinho de óleo lá que você acha que não é nada, e isso é gravíssimo. Um veículo rodar com óleo baixo, ele danifica o seu motor, o veículo rodar sem óleo, se você ultrapassar a data, gente, data de manutenção do seu carro, a gente sempre prega muito isso. Manutenção preventiva, todo veículo ele tem que ser feito manutenção, e manutenção preventiva é sempre muito mais barato do que a manutenção corretiva, porque a corretiva ela sempre vem com mais custo, sempre mais caro no seu bolso. Então, quando você entende sobre isso, quando você entende o básico de mecânica, você economiza muito mais. Muito bom, muito bom. Eu quero a sua visão também, Lena, do outro lado, né, do lado dos mecânicos, dos homens. Eu tô curioso para saber a sua percepção sobre como eles pensam, que situações acontecem quando uma mulher tem o conhecimento e questiona, né. Isso incomoda? Você já viu situações que isso incomoda? Acredito que na sua oficina você dê esse direcionamento, acredito que não aconteça, mas como é que você acha que um mecânico homem se sente quando a mulher questiona? Eu já, recebi muito relatos de vídeos meu no Instagram que eu gravo, e assim, a gente vê comentários e eu recebo muito no chat também, justamente, sobre isso, sobre às vezes elas falam lá que são as damas do volante, já estão lá, entendem um pouco, e assim, a gente vê muito isso em mecânica. Infelizmente, Gabriel, em todo, assim como em todo segmento, na mecânica também existe a famosa prostituição. Essa é a palavra que a gente fala, assim, que são profissionais que não trabalham com seriedade. E a gente vê muito caso, eu já recebo relatos reais de muito caso de mulheres de contarem, que foram passada para trás, que falaram que precisou trocar uma peça e depois ela descobriu que não precisava. E quando a mulher, ela busca o conhecimento, às vezes tem mecânica que ela não aceita muito bem. Eu já tive relato de cliente falar para mim que foi na mecânica, ela que dirigia o carro, ela era dona do carro, ela foi com o esposo e quando o mecânico ia passar para ela o diagnóstico, em nenhum momento ele passava para ela, ele passava sempre para a figura masculina do lado, assim como se ela não entendesse. E ela entendia de mecânica. Ela pediu para o mecânico explicar para ela, o mecânico explicou. Final do relato,
ela pediu para ver as peças, que é uma dica que a gente sempre faz. Vai levar o seu carro na oficina, entenda do orçamento, tá com dúvida, pergunte, gente, pergunta. E no final pede para ver as peças velhas. Quando ela pediu para ver as peças velhas, ela disse que ele não tinha descartado. Então, assim, coisas que acontecem muito. Lá na nossa oficina, hoje, a gente trabalha com um método diferente, e assim, que é bem até elogiado. A gente desenvolveu o quê? Nesse decorrer dos 10 anos, eu fui entendendo que as mulheres não entendiam de mecânica e eu precisava de uma forma para ajudar elas a entenderem. Quando o mecânico subia o carro lá no elevador, e aí ou a gente pegava o cliente e mostrava, ou eu filmava um vídeo, falava: "Ó, você tá vendo essa peça aqui? É a bieleta do seu carro. Essa peça aqui, ó, tá estourada. Isso aqui é o amortecedor. Esse aqui é o kit do seu amortecedor. Isso aqui tá estourado". Então, através de vídeos, registros, para quê? Para a cliente entender o que estava ocorrendo com o carro dela, aonde ficava a peça, o porquê do barulho. E aí nisso a gente desenvolveu o quê? Um outro sistema. O cliente, a partir do momento que ele retirar o carro dele, ele decide se a gente descarta as peças, né, na sucata ou se ele quer levar as peças velhas dele. E isso hoje em dia tem muita mecânica que não gosta, muita mecânica não gosta, a gente vê que tem muito preconceito, tem pessoas que às vezes a gente não só em mecânica, mas a gente vê muito caso reais em posto também, assim, de pessoas vender, 15 litros de líquido de arrefecimento, por exemplo, para uma cliente mulher que não entende, que a gente sabe que não existe, não é bem isso. E quando você não entende, infelizmente, você está sujeita a ser passada para trás. Conhecimento é poder e segurança, né, como você está falando de forma brilhante aqui, para essas mulheres que estão nos ouvindo. Mas mesmo com conhecimento, Lena, você considera uma dificuldade ainda, ser aceita como mulher dentro de um ambiente masculino? Tanto as clientes quanto você. Queria que você falasse um pouco na prática como é que foi isso, se, situações de julgamento que você já sentiu ou que você presenciou mulheres, sendo julgadas. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, tem muito, existe muito isso. Eu já presenciei de várias formas. A gente faz o trabalho de socorro externo. E quando o cliente liga na mecânica, eu tenho que fazer o quê? O pré-atendimento, que é o primeiro atendimento. Teve um caso que eu conversando com o cliente pelo WhatsApp ali, ele: "Olha, o meu carro, assim, aconteceu isso com o meu carro, estourou uma mangueira de óleo", e aí eu pelo WhatsApp perguntando para ele, né, para quê? Pra gente conseguir um pré-diagnóstico pra gente entender se lá no local resolvia ou se teria que guinchar o carro até a mecânica. Enquanto eu estava conversando com ele no WhatsApp, que ele não sabia quem era a pessoa da conversa no WhatsApp, estava tudo bem. Aí quando ele falou: "Meu carro tá eu acho que tá sem óleo", só que aí ele relatou para mim o quê? Que vazava líquido de arrefecimento, um líquido rosa. Aí a gente pede foto, tudo, aí eu gravei um áudio para ele. Aí eu expliquei: "Olha, não é óleo, aí no caso é aditivo, esse líquido rosa aí é aditivo do seu carro". Quando ele entendeu que ele estava falando com uma mulher, imediatamente ele falou: "Não, não, não, não tem como você me passar para um técnico, para um mecânico, para um homem". Aí eu falei: "Não, o senhor pode me relatar que eu entendo, mas assim, acontece muito". Teve outro caso também de chegar homens na mecânica e quando eu vou fazer o atendimento, que eu monto o atendimento, eu identifico também, a gente tem os técnicos, tem a nossa equipe que é masculina, mas tem eu lá também que eu monto o orçamento, eu explico para o cliente, e às vezes eles não querem ouvir de uma mulher explicar sobre o carro dele, de falar: "Olha, a sua luz de injeção acendeu". Quando uma luz de injeção acende no seu painel, pode ser o quê? Todo o seu sistema de injeção ali, pode ser vela, cabo. O procedimento que a gente recomenda inicial é uma regulagem eletrônica, mas o cliente ele não quer ouvir isso de uma mulher, ele quer que um homem, ele quer sentir firmeza, segurança com um homem explicando ali para ele. Já vi relatos de cliente falar chegar na mecânica e saber identificar um barulho ali e falar: "Olha, o meu carro ele está com problema na junta homocinética", que é um problema bem fácil de identificar, Gabriel, que geralmente é quando você vira a direção para um lado, vai fazer curva, você escuta um tec, 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 tec.
ali é uma coisa fácil de identificar e ela já sabia, ela chegou na mecânica e ela relatou para mim que o mecânico falou: "Não, a gente tem que olhar, a gente entende que precisa passar por um diagnóstico, e carro é igual uma pessoa, você vai ali consultar, às vezes o médico pede uns exames, a gente precisa, mas com o relato do cliente, às vezes facilita o diagnóstico, e ele não queria aceitar o diagnóstico dela por ela ser uma mulher, então acontece demais. Bem, realmente são paradigmas que têm que ser quebrados, mas vamos focar na mulher que quer se sentir segura, porque eu creio que esse é o objetivo, com Você no Controle, que é um curso que você está construindo baseado na sua experiência de conversar com mulheres, de lidar com os problemas delas, as inseguranças e tudo que elas gostariam que fosse diferente relacionados à mecânica, né. Me fala um pouquinho desse projeto, como é que nasceu isso dentro do seu coração? Você já conversou com mulheres e elas deram, né, esse direcionamento? Como é que você está imaginando esse projeto na sua vida? O Você no Controle é um projeto que a gente já tinha desde então, desde quando surgiu o Dama do Volante, que foi justamente pela dor de mulheres, da gente ver o quão difícil é você ser mulher e ser mulher dentro desse segmento de mecânica. E o Você no Controle, ele surgiu justamente para ajudar mulheres e através de cobrança de mulheres também, assim, as minhas clientes falavam: "Você tem que passar isso para outras mulheres, nossa, você tem que ter algo". Eu tenho mulheres de vários estados que me pergunta: "Nossa, de onde você é? Me dá uma dica, tinha que ter aqui no estado de São Paulo, tinha que ter em Minas". E aí a gente pegou e falou: "Por que não um curso, né, por que não a criação de um curso, algo acessível, mas que a gente consiga movimentar damas de vários países para entender o básico sobre mecânica, para entender sobre o seu carro. A gente está falando aqui de relato de mulheres que às vezes têm um companheiro para ajudar, mas tem mulheres também que precisam entender de mecânica, que dirigem, recém-habilitadas, mas que às vezes não tem um parceiro, não tem um companheiro e se sente lesada, se sente insegura dentro da mecânica. A gente precisa e queremos que todas as mulheres se sintam seguras, sintam segurança, independência e poder, né, para ir e vir, entrar numa mecânica, falar sobre o seu carro, dirigir com segurança. Não tem coisa melhor do que você pegar o seu carro, viajar com sua família em segurança. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado ainda, não sei porquê, mas, eh, mulheres que são sozinhas. De repente não tem um pai próximo, não tem um primo próximo, não tem um marido, enfim, e no nosso Brasil quantas mulheres, né, não são mães solo também, né. Então, com certeza pode ser fundamental para uma mulher ter conhecimentos não só na oficina, mas também para evitar acidentes, como você falou, como para mim também é importante eu entender de mecânica, como para todo mundo. Só que realmente tem esses paradigmas, né, relacionados à mulher. Bem, no treinamento, você acredita que você vai ensinar mais sobre manutenção preventiva, como conversar na oficina, como essa mulher pode mudar a forma dela enxergar e lidar com o próprio carro. Exatamente sobre o que vai ser esse curso? Vai ser exatamente sobre você entender o seu carro desde o princípio ali, a partir do momento do girar a chave, vamos dizer assim. Ali você vai aprender o quê? Você vai aprender a como, né, calibrar seus pneus, que é, assim, a gente considera quem tem conhecimento considera o básico, o mínimo, mas que muitas mulheres, Gabriel, não sabem. Não sabem como calibrar pneus, muitas mulheres não sabem abrir o capô do veículo, não sabe o que tem ali na parte do motor, não conhece, não sabe. Então, assim, você vai aprender a conhecer o seu carro, desde a calibragem do pneu, de abrir o capô, de conferir o líquido de arrefecimento, o nível de óleo. Você vai entender o quê? Sobre as datas corretas que você precisa
fazer a manutenção preventiva do seu carro, você vai entender sobre os filtros de óleo. Tem pessoas que não conhecem qual o óleo adequado do seu carro, qual são os fluidos que existem no seu carro, porque não é só óleo de motor, a gente tem vários fluidos de freio, de câmbio, e você vai entender sobre isso. Você vai aprender a diagnosticar barulhos, por exemplo, como pastilha, luz no painel, você vai entender quando a luz é grave, quando você deve parar imediatamente o carro, ou quando você pode seguir viagem até uma mecânica, você vai entender sobre isso. Você vai sair uma mulher independente, uma mulher segura de si, uma dama do volante desse curso, porque é essa a nossa intenção, é te ensinar você a entender do seu carro, você não se sentir enganada quando você entrar numa mecânica, quando você lê aquele orçamento lá, que para muitas pessoas, às vezes, o orçamento é confuso, você vai entender o que está sendo feito no seu carro. E quando você precisar uma outra possível manutenção, você saber o que foi feito. Não, o óleo está em dias, eu troquei, está dentro da quilometragem, está dentro da data correta. Não, pastilhas já foram trocadas, disco já está trocado. Então, assim, isso tudo para você entender, porque o nosso carro, ele é vamos dizer, como um filho, né, ali, ele precisa de cuidado e é para sua segurança também. E quando você começa a conhecer o seu carro, você sabe exatamente as datas certinha de trocar o óleo, você sabe a data certinha da revisão dele, quando você trocou os freios, se está em dia, se não está, tudo isso você vai aprender. Muito bom. E o que você falou, é básico, mas é básico até o momento que você entende o que é o básico, mas até lá é algo desconhecido, né? Vou te dar um exemplo meu. Quando eu moro em Portugal. Quando eu vim aqui, primeira vez que eu fui encher o pneu, né? Calibrar o pneu, a medida era diferente. Falei, rapaz, como é que eu coloco isso aqui? Aí eu fui apertando lá, porque eu não lembro agora exatamente, o meu carro no Brasil acho que era 34, alguma coisa nesse sentido. E aí aqui é por bar, é 2,4. Então você vê que é uma coisa muito pouquinha, mas que podia, sei lá, estourar meu carro. Não sei exatamente o que poderia acontecer, mas é básico até você saber, né? Antes disso, pode dar um prejuízo e dá mesmo, como todas essas histórias que você contou. Eu acredito que todas as mulheres e homens que não têm um conhecimento básico deveriam estar ansiosos pelo seu curso, para ter realmente um dia de sobrevivência com o carro, né? Ainda mais nas grandes cidades onde tem muito trânsito. Quanta coisa a gente não vê acontecendo, né? No trânsito, num trânsito mais caótico, e nem sempre a gente consegue um mecânico de confiança, né? Talvez quem está nos assistindo, você mesmo, possa me dizer, você hoje tem um mecânico que você confia plenamente, assim, que qualquer coisa que aconteça, você pega e liga para ele? Não sei. Por que você não ser essa pessoa, pelo menos para o básico do que pode estar ali acontecendo? Bem, Helena, eu quero fazer algumas perguntas rápidas e eu quero que você me responda assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. A gente pode fazer essa brincadeira de ping-pong? Beleza. Primeiro, mecânica é coisa de homem? Não, mecânica é coisa para todo mundo. Vamos lá. Qual é o maior prejuízo que não entender o próprio carro pode provocar? Além do risco da sua vida, que é um dos maiores, vamos dizer assim, maiores prejuízo, o do bolso também, mas a gente tem que colocar em consideração que o do bolso você corre atrás, agora a sua vida não. Você falaria para um homem que diz que mulher só sabe dirigir fogão e não sabe dirigir um carro? Eu já falei isso várias vezes, eu falei: "Nos engulam", porque mulher entende de mecânica sim, e mulheres não nasceu só para dirigir fogão. A gente tem muito esse preconceito, vai ter, não adianta, vai ter sempre a piadinha, mas o que dói neles é saber que a gente entende sim, e que mulher pode ir muito além, lugar de mulher aonde ela quiser. É verdade. O que você diria para uma mulher que tem vergonha de entrar numa oficina mecânica sozinha? Isso é a realidade de muitas mulheres, mas o que eu diria para ela é: não tenha vergonha de buscar, não tenha vergonha de conhecer, tá com dúvida, eu dou uma dica basquinha aí, tá com dúvida,
vai no YouTube, dá uma olhada, e quando você a partir do momento que você começar a entender o seu carro de verdade, você vai ver que essa vergonha aí não vai mais existir não. Maravilha, muito bom. Lina, ó, vamos dizer que agora tem uma mulher que está nos vendo, nos ouvindo, ela está consciente, ela está decidida, ela precisa entender melhor, pelo menos o básico, do seu próprio carro. Qual seria o seu conselho para essa mulher que está assistindo esse episódio, que não entende nada de carro? Por onde ela deveria começar? Para você aí que está me assistindo e não entende de carro, começa me seguindo. Começa seguindo agora, dama do volante, que você vai começar a entender. E depois você pode o quê? Conhecer o manual do seu carro. Gente, tem muita gente que não entende, ou às vezes comprou um carro de segunda mão ali que não tem o manual, mas a gente tem aí o YouTube, ele ensina muita coisa, você pode aprender a ir conhecendo o seu carro, pesquisando sobre ele. Você tem que entender, tem pessoas que não entendem quando um carro é 1.0, 1.4, 1.6, qual o ano. São perguntas que a gente fazem às vezes na mecânica e a pessoa não sabe responder. Então começa a entendendo sobre o seu carro. A partir do momento que você for ali comprar um carro, você começa a entender que são importados, marcas nacionais, pesquisem sobre aquele carro, sobre carros que dão mais problema, carros com menos problema, porque tem. E assim, eu falo hoje também que carro é muito manutenção, então ver, né, o antigo dono anterior, pelo carro dá para você ver se a pessoa ela cuidou bem do carro, se não cuidou. Então começa em primeiro lugar seguindo dama do volante, que eu dou dicas todos os dias e mostro o real, o dia a dia dentro de uma oficina ali mesmo, tá, para você. E aí depois adquirir o meu curso também, tá? Maravilha, olha, você não pode perder. A Lena é uma líder desse movimento. Ela não é uma influenciadora, uma blogueirinha, não é isso. Ela é uma pessoa que está à frente de mulheres que têm um problema real, um problema que gera preconceito, gera frustração, pode gerar prejuízos financeiros e até risco para si e para sua família. Não é brincadeira, não. A gente está trocando esse papo aqui de uma forma descontraída, mas é um assunto muito sério. E agora que você já sabe que é possível ter um conhecimento sobre o seu veículo maior e necessário, agora a responsabilidade é sua, mulher, de se conectar com a Lena, começar a ver os conteúdos dela, mandar um direct para ela, enfim, começar a se sentir mais segura e confiante com relação à manutenção do seu carro. Bem, essa conversa deixou muito claro que mecânica em si não é só sobre carro, é sobre segurança, é sobre autonomia, é sobre uma mulher saber perguntar, entender, decidir sozinha, sem ficar refém de terceiros. Eu acho que durante muito tempo esse assunto de mecânica era um assunto que era visto só como carro é coisa de homem. Antes de terem pessoas como a Lena falando sobre isso, com certeza era dessa forma que as pessoas pensavam. E agora é diferente. Agora o trabalho da Lena mostra exatamente o contrário. Quando uma mulher ela aprende o básico, ela ganha confiança e ela não precisa de outra pessoa, pelo menos para conversar com o técnico relacionado ao carro dela, que é o mecânico. Quando ela entende de manutenção preventiva, ela evita prejuízos muito grandes. Quando ela deixa de ter medo, ela assume o volante da própria vida, por que não? Porque ela está confiante, ela sabe o que ela está fazendo. Então, Lena, obrigado por compartilhar a sua história, foi muito bacana. É uma história de coragem, de missão, de mudança, de muita determinação. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade e eu quero deixar um recado para as mulheres. Mulheres, aprendam, sejam independentes, sejam damas do volante, sejam vocês no controle. E eu agradeço aí, né, todos que estão nos assistindo e agradeço você também pela oportunidade de estar aqui passando o que a gente quer ensinar, que é mulheres também podem. Lugar de mulher é aonde ela quiser estar, inclusive na mecânica. Se essa conversa fez sentido para você, acompanhe o trabalho da Lena Rodrigues e do Dama do Volante lá no Instagram, é o @Dama do Volante.
tudo junto e fica bem ligadinho, porque você no controle, esse curso criado para ajudar mulheres a entenderem de mecânica de forma simples, perderem o medo do carro e tomarem decisões com mais confiança, já está chegando. Tá aí rapidinho. Tem alguma previsão, Leina, assim, já mais sólida para as pessoas que estão ansiosas? A nossa intenção, Gabriel, é novembro, pré-lançamento, né? A gente quer fazer um workshop com mulheres e fazer o pré-lançamento aí, estamos trabalhando firme nisso. A gente também está trabalhando em palestras, né, para estar apresentando, mas assim, a intenção é novembro, vamos orar aí para que tudo dê certo, mas está se encaminhando bem. Amém, se Deus quiser. Bem, se você conhece uma mulher que sempre fica insegura quando precisa ir na oficina, que tem medo assim, de carro, ou até mesmo sua esposa, sua irmã, enfim, um parente seu, uma pessoa que tem medo de ser enganada ou que depende, né, de outras pessoas para cuidar do próprio carro, de repente aquela amiga que fica te ligando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, cara, pega esse episódio, compartilha com elas, porque você vai estar fazendo um bem muito grande para elas. E talvez essa conversa seja o primeiro passo, né, para essa pessoa entender que mecânica também é assunto de mulher, que ela pode e ela deve se inteirar sobre isso e que ela pode sim estar no controle. A gente se vê nos próximos episódios. Obrigado, Helena. Tchau.